Iniciando a nossa quarta aula, que bom que estou com você aí, não é verdade? Comente aí nessas aulas, comente aí no mural aí, comente aí nos comentários, deixa o seu like se quiser, compartilhe com outras pessoas essa aula. Já estamos na quarta aula, tem mais aulas ainda, que já passamos por algumas, tem outras que estão vindo, e permita que outras pessoas tenham acesso a essas informações maravilhosas acerca dessa pessoa extraordinária que é o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O batismo de Jesus, página 37. Sabemos que Jesus, na nossa concepção, vamos falar a verdade, ser batizado por quê? Ele precisava ser batizado? Exemplo, você que eu estou conversando aqui agora, você foi batizado, não é verdade? O pastor perguntou para você, você se arrepende dos seus pecados? Será que João teria condições de perguntar isso para Jesus? Batismo, a palavra batismo quer dizer sepultamento, não é verdade? Então o batismo para mim é um sacramento, evidente que Jesus deixou. Ele faz parte dos dois sacramentos da igreja. O primeiro é o batismo, o segundo é a ceia do Senhor. E nós sabemos que batismo é uma figura de um camarada que tem uma vida pregressa. Ele vai ser sepultado, águas batismais, metáfora que estou citando, porque batismo não salva ninguém. Ele só é um complemento de uma ação que você deve tomar. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, se você for batizado e não crer, não adianta nada. E se você crer, você vai ser batizado. Você me entendeu? Então, nesse sentido, o batismo na concepção de Jesus é justamente por aquilo que ele falou para o João, né? E você lembra-se muito bem, o João não queria batizar Jesus. João, em princípio, está no texto, não é verdade? Você já leu, né? Eu preciso ir a ti, e tu vens a mim. O que o João está dizendo? Eu que tenho que nascer de novo. Eu que tenho que me arrepender. Porque João estava pregando o seguinte: arrependei-vos, raça de víboras. Lembra? Quem ensinou vocês a fugir da era vindoura dessa maneira que vocês estão fazendo? Então eu quero que vocês se arrependam e produzam frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem de João. Gente, na mensagem de João, no que é que Jesus se enquadra? Nada. Zero. Jesus vai se enquadrar em quê? Precisa produzir que fruto de arrependimento? Precisa se arrepender do quê? Se João está batizando uma pessoa, um ser humano que nunca pecou, jamais pecou. Tanto é que depois que Jesus se batiza, é confirmado a concepção de João no sentido, você não precisa se batizar. Confirmado em que sentido? A voz de Deus aparece, né? A voz de Deus diz, a pessoa escuta, né? Uns confundem, um trovão, está lá no texto. Mas a voz diz o seguinte: esse é meu filho amado, nele tem prazer a minha alma, em quem minha alma se compraz. E de repente João vê que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, ele desce sobre Jesus, sancionando, reiterando, ratificando, confirmando a pureza de Jesus, a inocência de Jesus, a santidade de Jesus, a divindade de Jesus e por aí vai. Então, por isso, é entendível, você entende, acho que eu entendo também, claro, a resistência que João teve em querer imergir Jesus nas águas barrentas do Rio Jordão, e justamente o local, conheço o local, tá, inclusive, bem na fronteira entre a Jordânia e Israel, tendo a poucos quilômetros à frente acesso para que você vá até a cidade de Jericó. Então, para quem conhece Israel, tem lá o Jordão de Tibérias, né? O Jordão de Tiberíades, mais arrumadinho, mais limpinho, né? Tem até um restaurante mais bonito lá. Mas tem o Jordão, digamos, de Jericó, que é mais feio, não é verdade? Claro, uma notícia boa para você aqui: se pretende ir para Israel nos próximos dias, meses, está sendo construída uma plataforma diante do Jordão ali, bem bonita lá em Jericó, tá bom? Estive lá em outubro de 2025 agora,
e ela não estava pronta, ela está em construção. Você, quando for para lá, já vai, Jordão de Jericó, aguarda bem isso. Bem ali no cruzamento da Jordânia, uma parte bem estreita do rio ali, está aqui a bandeira belíssima de Israel desse lado aqui, e do outro lado a bandeira da Jordânia, um outro país. Jordânia, só uma questão aqui histórica para você, é região de Amon e Moabe. Amonitas e Moabitas moravam, são os fundadores, entre aspas, da Jordânia. E Amonita e Moabita, você sabe que são filhos de Ló, sobrinhos de Abraão. Mas esses meninos nasceram de Ló, daquela situação que eu não preciso nem citar agora, né? Então, batismo de Jesus, página 37. João Batista foi o escolhido para a nobre missão de batizar Jesus, né? Mateus escreve que o Senhor deixou a região da Galileia e foi se encontrar com o seu precursor que estava realizando batismos no Rio Jordão, Jordão de Jericó. Mateus capítulo 3, versículo 13. Não há evidências concretas sobre o fato de os dois se conhecerem antes desse encontro. O que é fato é que ambos haviam recebido algumas notícias e informações um do outro. Jesus procurou João Batista e lhe propôs que o batizasse nas águas, mas ele recebe uma recusa, pois João disse que deveria ser batizado por ele. Mateus 3:14. Entretanto, Jesus explicou que João deveria batizá-lo porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Ou em outras palavras, que façamos o que é certo e justo, segundo a vontade do Pai. E João consente. Então era da vontade de Deus que Jesus fosse batizado por causa dos pecados de Jesus, por causa dos erros de Jesus, por causa das incongruências de Jesus, por causa do que? Da vida paradoxal de Jesus. Claro que não. Deixou-nos um exemplo para que possamos seguir aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus realizou até no seu batismo. As tentações de Jesus, página 39. As Escrituras nos relatam que após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias, tá? Passando todo o período sem se alimentar. Ao final dos 40 dias, ele teve fome. Mateus 4, 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, do verso 1 até o verso 13. Nesse momento, as tentações se intensificaram e Satanás empreendeu esforços para derrotar o Filho de Deus através de 3 tentativas. E vocês se lembram exatamente como foram as tentativas e a forma com que o diabo quis derrubar Jesus no deserto, não é verdade? A primeira tentativa é o seguinte: transforma essas pedras em pães. Estão lembrados disso? Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentativa, ele leva Jesus, né? Aliás, a segunda tentativa, em sua segunda tentativa, levou Jesus a um monte e ele exibiu todos os reinos do mundo. Agora observe um fato interessante. A primeira tentativa, ele pedindo para que Jesus transformasse pedras em pães. A segunda tentativa é Jesus sendo tentado a abraçar os reinos do mundo. E você sabe muito bem o que Jesus responde. A terceira tentativa é o diabo levando Jesus ao pináculo do templo. Vocês sabem o que Jesus responde também. Então, a tentativa, que eu vou chamar aqui tentativa de alimento físico, Jesus ganhou. A tentativa do alimento do ego, o povão do mundo aí vai te adorar, todo esse reino vai ser teu, Jesus recusou. A tentativa da tentação do espírito, questão religiosa, pináculo do templo, se joga daqui, vai ser dado ordem aos anjos ao seu respeito e você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Gente, e pensa comigo aqui. Se Jesus aceitasse essa tentativa do diabo de se jogar do pináculo do templo,
Será que Jesus morreria se jogando do pináculo do templo? Claro que não, gente. Por quê? Jesus, pense comigo aqui, uma coisa lógica que eu vou te falar. Se Jesus morresse queimado, Deus receberia o sacrifício? Vou te responder, não. Se Jesus morresse afogado, Deus receberia o sacrifício? Também não. Se Jesus morresse, traspassar ele com a espada, Deus receberia o sacrifício? Também não. Se Jesus morresse envenenado, Deus receberia o sacrifício? Evidentemente que não. Agora, se Jesus se joga do pináculo do templo, torre de 18 metros de altura, gente, ele não morreria com a queda. E sabe o que ia acontecer? Aquele povo que estava chegando ao templo, que obrigatoriamente passava perto do pináculo, eles iam receber Jesus como Messias, porque olha só, ele teve uma queda dessa altura e não morreu, então esse camarada, ele é o Messias enviado por Deus. E se aquele povo, naquele momento, recebe Jesus como Messias, eu vou afirmar aqui para você, não era necessário que Jesus morresse na cruz. Então a tentação do pináculo é o seguinte, é que você seja uma bênção na mão de Deus, mas sem o empecilho da cruz. Eu quero que você conquiste tudo, mas não tem cruz, tá? Com Jesus é diferente, pessoal. É bem diferente. Lembra o que Jesus falou? Tá lembrado? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o diabo, no pináculo do templo, ele queria tirar a cruz de Jesus. Esse é o detalhe. Então, após o episódio do deserto, o arqui-inimigo de Jesus se despediu, mas não se ausentou da vida dele por muito tempo. Cremos que durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus na Palestina, o diabo o procurou, frequentemente despistá-lo da sua caminhada até o Gólgota. As tentações ou provações no deserto foram apenas o início de suas batalhas com o diabo. Segundo relatos, Jesus encarou a todas elas sem qualquer defesa sobrenatural e nunca cedeu aos convites do pecado, carne ou mundo, Hebreus 4:15. Ou seja, foi obediente até a morte e gloriosamente vitorioso ao derrotar Satanás e todas as suas tentativas de desbancá-lo do propósito do Pai. Satanás ainda estava por sofrer uma grande derrota lá no Calvário. Questão para reflexão. O que podemos aprender com as tentações de Jesus? Quais são as maiores tentações que enfrentamos hoje em dia? Gente, para pensar comigo, quem não é tentado? Quem não é tentado? Quem não passa por tentações? Não é verdade? Aquele pastor muito consagrado, pregador do evangelho, ele não passa por tentação nenhuma. Você está muito enganado. Muito enganado. A Bíblia diz o seguinte, aquele que quiser ser amigo de Deus vai se tornar inimigo do mundo. Ora, e se você é inimigo do mundo, você vai ter tentações para que você ceda aquilo que o mundo te oferece. O que eu quero dizer? Quanto mais perto de Deus você chegar, maior será exposta a tua inimizade contra o mundo. E quanto maior for a tua inimizade contra o mundo, maior serão as tentações que você sofrerá para que você não sirva a Deus com fidelidade e ceda às tentações que o mundo oferece. O mundo não tem nada que preste. Engano seu. O mundo tem muita coisa que presta, só que o final dessas coisas é um caminho sem Deus. Atentamos a isso. Capítulo 4. Ministério inicial. Palestina. Eventos iniciais do ministério de Jesus, Evangelho de João, além dos acontecimentos já relatados, registra alguns acontecimentos que marcaram o início do ministério de Jesus. São eles, por exemplo, o chamamento dos primeiros apóstolos, o seu primeiro milagre, a primeira purificação do templo, o primeiro encontro com um príncipe dos judeus e o primeiro encontro com uma mulher samaritana. Então, o ministério de Jesus, que começa
na Palestina, começa com isto, tá? Ele chamou os apóstolos, o primeiro milagre dele em Caná de Galileia. Aqui na página 45 tem um gráfico dos milagres de Jesus, milagre sobre a natureza, milagre de libertação, milagres sobre endemoniados, milagres de ressurreição. Então nós temos algo em Jesus registrado nos seus primeiros, primeiros aparecimentos dele como algo sobrenatural e tremendamente incrível.